Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Em mais um episódio do Integralcast, esse ambiente que foi montado para explorar assuntos de interesse da Integral, de interesse dos clientes da Integral. E hoje a gente está aqui recebendo um amigo, um assessor, um criador que divide paixões junto comigo. E eu queria dar boas-vindas a ele, nosso amigo Júnior Machado. Marquinho, prazer estar aqui com você, prazer poder fazer parte dessa nova empreitada, você sempre buscando inovar, você sempre realmente procurando trazer novidades e realmente hoje vai ser um dia da gente bater um papo. Acho que a gente lá atrás, na época da pandemia, não sei se você lembra, a gente fez uma live e foi eu entrevistando você naquela época, era o Dia de Aras, na época com a JM Assessoria, e hoje vai ser ao contrário. Hoje é você inaugurando aí, você como entrevistador, mas eu sei que vai fluir demais, porque como você falou, você sabe o carinho, a admiração que tenho por você, nutrimos realmente paixões mútuas, já fomos sócios, acho que até em algumas coisas. Temos ainda uma sociedade aí funcionando. Mas nutrimos essa paixão realmente pelo cavalo, pelo gado de leiteiro, pela criação em si, pela família estar envolvida em todo o processo. Você realmente, de um lado, você hoje um grande empresário, uma das principais marcas de nutrição animal, não só de ração de cavalo, mas de nutrição animal desse Brasil. E eu aqui, como também seu prestador de serviço, como seu amigo, como cliente também e como uma pessoa que realmente tem prazer de levar a marca Integral Mix Brasil afora, porque realmente quando eu vejo, pode ter certeza disso, eu já falei, já mostrei a você, todo lugar que eu chego, principalmente fora do Nordeste, que a gente sabe que existe um bairrismo natural das regiões, e quando a gente chega ali no Sudeste, e sabe que é um lugar tradicional na criação do cavalo, que é mais onde a gente anda, e vê a marca Integral Mix, para a gente é um motivo de orgulho, ver que um nordestino conseguiu romper essas barreiras. Mas ao longo dessa conversa aí, a gente vai falar muito disso aí. É isso aí. Eu também me orgulho, me admiro em ver a marca aonde ela chegou e continuou chegando, mas sempre carregada por pessoas que, como você, né, tem esse espírito de participar e de multiplicar o que acredita. Né? E a gente entende que esse tem sido o principal motor do crescimento da Integral Mix. Mas queria começar aqui falando de Júnior Machado. Quem é o Júnior Machado? De onde veio o Júnior Machado? Para onde vai a gente não sabe, né? Mas de onde vem e se apresenta aí para quem não lhe conhece. Pô, Marquinhos, primeiramente eu sempre falo, eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador e por que eu sou um sonhador? Eu falo muito porque eu vivo o meu sonho. E eu vou explicar para você, acho que a gente já conversou algumas vezes, mas nunca tive, na realidade, a oportunidade de explicar isso a fundo. Eu venho do interior de Sergipe, moro em Aracaju, nasci em Aracaju, mas me considero, sou propriense porque só fiz nascer, mas me criei a minha vida toda no interior. Então, fui uma criança, fui um jovem, fui um adolescente, fui um jovem e comecei minha vida lá no interior de Sergipe, em Propriá, divisa de Sergipe e Alagoas, mas uma região que não tem tradicionalismo algum no cavalo quarto de milha. Não tinha pista de vaquejada, não tinha criador de cavalo quarto de milha, mas até meu pai às vezes pergunta, eu não sei de onde esse menino desenvolveu essa paixão. Porque meu pai, a vida toda, eu fui criado na fazenda, meu pai... A de leite você pode ter certeza de onde vem, porque veio de lá, porque eu cresci com meu pai sendo produtor de leite, meu pai importando gado da Alemanha, da Holanda, e aí justifica a paixão. E meu pai criava manga larga machador. Então a paixão pelo quarto de milha, pela vaquejada, ele às vezes se pergunta, e às vezes eu também me pergunto, de onde vem essa paixão? Porque não tinha motivo. E aquele negócio, sonhava, mas para um menino do interior, sem padrinho, sem conhecimento, sem relacionamento, era tudo muito difícil, não passava realmente de um sonho bem distante. E daí, durante essa empreitada da vida, sempre fui muito inquieto, nunca fiquei confortável em estar principalmente preso a alguma coisa. Tanto que nessa jornada, eu hoje tenho 38 anos, mas cresci atrás de um balcão. Meu pai sempre teve uma rede de loja de material de construção. Depois, em 2007, ele parou com as atividades, vendeu a parte dele na participação. E ali eu fiquei meio perdido naquele momento, porque na minha cabeça eu ia assumir aquele negócio.
Então o cavalo já fazia parte da minha vida, tal, eu gostava, mas eu ia assumir aquele negócio do meu pai. E num belo dia, eu de férias, que meu pai sempre foi muito rígido quanto a isso. Meu pai, eu a partir dos 9 anos, meu pai ficou órfão de pai e mãe aos 11, e ele e o irmão já criava toda a família com mais 5 irmãs dentro de casa. E graças a Deus venceram na vida, com muita luta, com muita... Mas eu não lembro o dia que ele teve uma férias. Eu não lembro, porque ele sempre foi muito trabalhador, muito reto ali nas coisas. E quando eu já me conheço por gente, o que é que ele fazia? Eu estava de férias, ele fazia o seguinte: filho, você escolhe um período para trabalhar e um período para brincar. Tá bom, pai. Então, vamos supor, período da manhã eu ia para a loja, à tarde eu podia brincar. Se chegasse no dia seguinte, papai, eu vou precisar hoje o dia todo, eu vou brincar. Isso não tem problema, meu filho. Você está liberado o dia todo. Mas amanhã você vem o dia todo. No dia seguinte, você vai vir o dia... cumprir o... Você vai ter que cumprir o expediente. E saí, Marquinhos, hoje eu enxergo lá para trás o quanto foi importante na minha vida. O quanto desenvolveu esse espírito vendedor que vocês conhecem, batalhador, trabalhador também, porque realmente se tem uma coisa que eu não tenho medo, não tenho vergonha, não tenho preguiça, vocês sabem, que é trabalhar. Estava falando a você hoje mesmo, estou há 12 dias fora de casa, lógico, cansado, já doido para voltar para casa, mas se precisar amanhã a gente vai ter que ir, vamos embora, vamos seguir a jornada. Mas aí pronto, a gente pegou, já tinha essa rotina já através do meu pai, e aí quando ele vendeu tudo ali, isso aí foi em 2007, eu fiquei meio sem chão, porque do nada, me lembro como hoje, amanheceu uma quarta-feira, eu tinha acabado de trocar de roupa, já estava pronto para ir para a loja, 7h30 da manhã. Quando eu saí, ele disse: vai para onde? Não, eu vou para a loja. Então, a partir de hoje, ninguém vai mais para a loja, não. Para loja nenhuma, não. Ué, tá ficando doido? Vai fazer... Não, hoje eu vou vender. Eu estou vendendo minhas participações, estou saindo, não quero saber mais do comércio, não. Porque a vida toda, vocês cresceram, tudo, a gente não teve oportunidade, e eu acho que chegou a hora de eu agora abrir mão e viver um pouco mais. Do nada foi isso, e assim foi. Todo mundo tomou aquele choque no início, mas depois foi levando. Só que o pai se preocupa muito com o filho. Eu nunca fui dos mais estudiosos, sempre fui muito inteligente, mas não fui dos mais estudiosos. Então, e meu pai ficou naquele negócio, comecei a faculdade, aí comecei a estudar, fazer vestibular, ia fazer vestibular de veterinária, depois desisti, aí iniciei a faculdade de Direito. Chegando com 4 anos, saí e desisti da faculdade de Direito, faltando um período para me formar. Nesse meio termo, eu abri uma loja de motopeças. Quando o negócio estava indo, vendi a loja de motopeças. Ganhei, graças a Deus, dando certo. Já com... Não vendi perdendo, não, mas já saí do... Não, o negócio ficar aqui, não. Logo depois, eu quero abrir uma matéria de construção, que foi o que eu cresci fazendo isso. Tá bom, abri uma matéria de construção. Quando foi com os 2... Aí já o cavalo já bem perto. Bem inserido já na minha vida, já começando a criar, já tendo cavalo começando a correr vaquejada. Manga larga. Não, aí já o quarto de milha. 2008, 2009, já com quarto de milha. E aí, nesse meio tempo, fui fazer faculdade de medicina. Fiz 2 anos de medicina, abandonei a faculdade de medicina. Como vocês sabem também, minha esposa Adélia é formada em medicina, é médica. Hoje atua lá, a gente tem uma clínica, Aracaju, tudo. Mas, resumindo, fiz 2 faculdades, não me formei em nada. Mas sou formado hoje, estou me formando ainda na faculdade da vida. E daí, cara, quando chegou... Aí parei a faculdade de Direito, fui morar na fazenda, virar produtor de leite. Isso lá numa fazenda, uma propriedade que a gente tinha aqui da Ban, lá em Sergipe. E aí comecei a morar na fazenda, produtor de leite e tal. Nesse meio tempo abri uma pizzaria. Aí eu me lembro como hoje, chegava, Marquinhos. Aí tinha fazenda e tinha uma pizzaria impropriada. Quando dava 7h30, 8 horas, botava nos leilões na pizzaria, pô, da pizzaria, tudo. Pô, tira desse negócio de leilão, tira desse negócio agoniado. Querendo assistir os leilões e ao mesmo tempo o povo querendo botar show, botar música ali. E o povo, tinha gente que deixou de ir lá, porque ficou nada, chega lá aquela zoada, ele lá vendo leilão, tudo. Pronto. E aí foi que em 2014, 2015, começou o leilão do WhatsApp. Aí no leilão do WhatsApp, eu peguei, eu vou fazer um negócio. Já tinha alguns, acho que tinham 2 leilões de WhatsApp, bem pouco. Era um negócio, tinha um no Sudeste, a pessoal fazendo no Sudeste. Grupo de WhatsApp que a turma montava. Mas não, foi uma coisa na época que estava começando, não tinha ainda. Aí eu disse, eu vou montar um grupo de WhatsApp. Sendo que, um ano anterior, teve um leilão em Sergipe, um leilão da SQM. E não tinha assessor naquela época, o leilão. Aí eu me lembro como hoje, o Henrique Menezes era o presidente. E eu cheguei, Henrique, rapaz, me deu uma ajuda.
deixa eu fazer esse leilão, não é que não tem assessor. Leilão da SQM, né? Da Associação Sergipana Criador de Corte de Milha. Segundo, terceiro leilão, lá no Parque Zezé Rocha. Eu disse, Henrique, não tem assessor leilão? Deixa eu... Só queria o microfone. Deixa eu falar aí, deixa eu pegar comentário esse Júnior. Tem um menino já que já vai fazer aqui os comentários, que já trabalha com a gente lá na SQM, que era um rapaz que também estava tentando aí realmente ver. Só que não é negócio que depende de mim, tem os outros sócios, eu posso pôr e alguém pode realmente não gostar e tal. Enfim. E aí eu fui pro leilão. Ajudar. Nesse leilão, Marquinho, aí saiu uma égua, uma filha do Letiade. A égua estava em 1.900 de parcela e aqui tentando vender. O cara do GC lá pôs 2.000. Aí eu pedindo o lance aqui ao criador, pai, tá não. Aí ele pegou 2.000. Aí eu nem esperei, eu lancei os 2.000. Aí ele botou 2.000, já está. Eu disse, meu Deus do céu. Já está indo. Resumindo, bateu o lance na égua. 2.000. E cadê o cliente de Júnior Machado? Eu não tinha dinheiro nem para pagar a comissão naquele dia, quanto mais pagar as parcelas da égua. Esse foi o primeiro leilão? Não, eu não fiz o leilão, não. Eu estava lá... Você deu só o lance? Não, eu fui só dar o lance. Mas comprou, levou? E para variar, a égua era do Henrique. Ainda era do presidente. Rapaz, você, comerciante, 2 anos de faculdade de Direito. 4 de Direito, 4. 4 anos de Direito, quase advogado. 2 de Medicina. 2 de Medicina, pizzaiolo. Para desenrolar um lance de 2.000 não ia ser difícil. Rapaz, não. Era meio difícil. Naquela época não estava fácil, não. Mas aí foi ajeitando com um com o outro. Na época o Michel Cury, você conhece, Michel. tudo, nosso amigo lá, que é de propriedade também, tudo, grande amigo meu, pegou e ficou com a égua. Quando ficou com a égua, eu respirei, mas para mim já tinha acabado. Só a emoção, a adrenalina, para mim acabou o leilão. Aí no final desse leilão, aí teve uma pessoa que eu falo que foi muito importante também nessa jornada da JM Assessoria. Porque ele me falou um negócio ali e eu levei muito a sério o que ele falou. Muito. Tanto que a gente vai chegar um pouco mais para frente, eu vou falar um pouco disso. Mas acho que eu já falei ele, se não falei, eu vou falar agora. O Rodrigo Loureiro. Ele não lembra disso não. Mas eu fui falar com o Rodrigo no final do leilão e o Rodrigo pegou e disse, eu não posso fazer muita coisa, eu não consigo fazer muita coisa. Agora o que eu lhe aconselho é seja visto. Comece a aparecer, comece a estar presente nos leilões, comece a criar vínculo com os criadores e essas coisas realmente vão dar certo. Isso foi em 2015. Não, 14. Quando foi em 15, aí o que foi que eu fiz? Espera aí, montei o leilão do WhatsApp. E eu disse, eu vou fazer agora o caminho inverso. Eu sei que vai incomodar um pouco, mas eu peguei e botei o Rodrigo Loureiro dentro do meu grupo do WhatsApp. E aí saí, aí nós vendemos... Aí, o primeiro lote foi uma filha do Rochão, que era até do Michel também. Vendemos 80, 90 mil reais. Eu disse, eu vou perturbar esse cara, que esse cara vai uma hora e vai olhar para mim. Aí quando chegou, isso foi em fevereiro, quando chegou em março, mais ou menos, aí o Rodrigo me liga. Você quer fazer leilão mesmo? Quero. Pronto. Surgiu uma data no Terra Viva, que naquela época dos canais, e era uma briga, caro demais, e você... Eu disse, macho, mano, não, você não quer fazer o leilão, vamos embora. Agora é o seguinte, você tem que montar o leilão em 30 dias. Que foi aí onde surgiu o primeiro Vaquejada na Veia, que esse ano está completando 10 anos. Que foi o teu leilão. O meu primeiro leilão da minha carreira. Você entrou, mas você construiu a primeira oportunidade Isso. de ser assessor. Foi eu entrei fazendo o meu primeiro leilão sem ninguém saber quem eu era. Pegando esse mote, Júnior, se você fosse resumir esses 10 anos de assessoria, 10 anos de leilão, já nesse formato da JM Assessoria, quais foram os 3 grandes marcos até hoje? Né? Imagino que o primeiro marco foi o Vaquejada na Veia, o primeiro leilão, o conselho que o Rodrigo Loureiro deu, e o Rodrigo é uma pessoa que consegue dar e ter uma leitura muito, muito clara desse mercado, né? Mas os 3 grandes marcos até hoje. E naquele momento, mas naquele momento você entrando, como eu estou dizendo, sem conhecer criadores mesmo, já tinha alguns assessores já estabelecidos, a gente já tinha o Leon, já... queira ou não queira, liderando aí tinha o Ayrton, tinha o Gustavo já muito atuantes já no mercado. Você chega novato, mas procurando espaço, lógico, fazendo seu. Um outro marco importante que eu considero, Marquinho, foi nesse mesmo ano, que não foi fácil, mas foi mais um desafio, foi o leilão Assi Rocha. Porque eu fiz o meu primeiro leilão da minha carreira
no primeiro semestre. Eu acho que eu te conheci nesse período no Porto Futuro, em Campina Grande. Um pouquinho antes disso, Um foi. No Porto pouquinho Futuro, em Campina Grande, a gente se conheceu ali. Porque você estava com o André Isso. Sarmento numa discussão exatamente se o boi tinha valido. Então, eu me Isso. lembro demais dele e de tu ali na. Aí, o que é que acontece? O André ia fazer um leilão pequeno. Eu conheci o André através do gileiteiro, que o André também produzia gado, produzia leite e tinha gado também. Então, eu me lembro como hoje. Teve uma época, em 2015, também, quando eu estava com essa pizzaria, a gente disse, olha, antes de eu abrir montar o grupo do WhatsApp, eu não queria mais saber de cavalo. Eu vendi os cavalos que tinha, saí de todos os grupos de cavalo, e até o Cícero Andrade, na época, também que era uma pessoa que me acompanhou bastante aí nesse período, ele pegou, quando ele comprou, ele veio pro seu leilão e me chamou para vir. Eu disse, não quero mais saber de cavalo, não. Aí ele, no outro dia, me ligou, tinha comprado até aquela irmã própria do Roland Jack, é você. Ele tinha comprado. Não, ele comprou A Leste Influence. Ele comprou a Leste Influence e comprou a irmã própria do Roland Jack, do Cuca. Do Cuca, que vendeu no Vitrine Integral Mix. Aí pegou, ligou e ele falava assim, você tem que insistir porque você é bonito, você não pode sair, tal. E, não quero saber mais disso não quero saber, não vou dar 7 cavalos, pra mim é só ilusão, não tem como dar. Cara, acredito. Então foi outra pessoa também que acreditou, incentivou muito o Andrade. O Andrade deu muita força ali, enxergando realmente um potencial que tinha dentro da gente. E tem hora que quando você não acredita, você tem alguém ali dando esse suporte, é importante. E o Assi Rocha, naquele ano, que foi o leilão do Iambupe, o leilão do clandestino, era um leilão pequeno, regional, que a gente pegou, conhecendo André, e foi, a vaquejada se transformou portal, que não ia ser, foi uma etapa portal vaquejada. O leilão tomou outras proporções, eu me lembro que naquele ano, aí foi o segundo leilão da minha carreira. Aí nós comercializamos a Diana Lete por R$500 mil. E ela foi o segundo animal mais valorizado da raça quarto de milha naquele ano. Só que detalhe, a gente fez o leilão, o nosso leilão do Assi Rocha ficou um dia depois do leilão Vale Rico. Foi um dos grandes leilões daquela época, foi aquele primeiro leilão do Vale Rico, com grandes estrelas e tudo mais. Eu disse, meu Deus, como é que faz um leilão depois de um furacão desse que vai passar? Enfim, aí quando chegou no dia do leilão, um dilúvio lá em Iambupe. Cheguei lá, 8 horas da noite. Eu estava lá. A tenda estava com bolha de água em cima do palco. Eu disse, não tem como fazer leilão assim. A gente rasgou a água caiu no palco, mas se chovesse não tinha como fazer mais leilão. Mas Deus abençoou, fizemos o leilão, deu tudo certo. O leilão na época foi muito fantástico. E aí, por ser um leilão desconhecido, mas um leilão que tomou uma visibilidade grande, foi um leilão realmente que nos aí de volta. Nos trouxe de volta, não. Nos levou, nos projetou ao mercado, porque no ano seguinte eu já passei a fazer 20 e poucos leilões. No outro ano cheguei a fazer 62 leilões, já no meu terceiro ano. No primeiro ano eu fiz 2. Faltou o terceiro marco. Marquinho, até difícil ser o terceiro marco, mas eu falo que eu acho que é um cronograma. A gente tem que ir no cronograma. Eu vou lhe dar um marco. Eu acho que um marco foi quando você já tinha de fato aparecido. E quando surgiu o fenômeno WS, que lhe abraçou, que lhe chamou para perto e que talvez tenha, junto com você, iniciado uma história... Que foi no começo da minha carreira também, ali. Mas o foguete que estava partindo, né, junto com você. WS foi 2018. E aí veio o Dom Príncipe, aí talvez a partir dali você tenha... ganhado novos ares, né? Uma visibilidade aí já a nível nacional. Já a nível nacional. Ali realmente, o momento, sem sombra de dúvida, esse foi outro momento muito marcante na minha carreira, porque eu já estava um Júnior Machado, mesmo novo ainda no negócio, mas já estava com muita porta aberta no Nordeste, bem conhecido no Nordeste, mas aquilo ali foi um fenômeno realmente que aconteceu, porque aquilo ali projetou a nível nacional. Eu fui o primeiro assessor do Nordeste a fazer um leilão dentro de um campeonato nacional ABQM, como fiz leilão WV, fiz leilão Tinca Mighty Ranch, fiz leilão do Dr. Márcio Tolentino, fiz leilão... Enfim, fiz muitos leilões lá no Sudeste, lógico que justamente por conta já dessa visibilidade que foi ganhando. Naquele momento, realmente o Wesley ali, lembro como hoje, poucos dias antes, eu sempre fui uma pessoa de acreditar muito que as coisas vão acontecer, mano. E eu sou bom de gravar as coisas. Eu me lembro como hoje, eu estava com o Andrade, aí a gente viajando, o Andrade pegou, me mostrou uma mensagem do Wesley, ninguém nem conhecia ainda. O Safadão quer comprar uma égua, me tá querendo começar, e me deu para me olhar aqui. Só que não estava salvo ainda o nome do Wesley, estava só o número. E eu gravei o nome, o número.
E aí, Marquinhos, eu falo a você, eu peguei, salvei aquele número, só que eu peguei e falei aqui comigo mesmo, um dia Deus vai me ajudar que eu vou usar esse contato. Ponto, passou. Aí eu, vaquejada na veia, segundo vaquejada na veia, meu Deus. Terceiro vaquejada na veia, eu tô almoçando, já na véspera do leilão, no dia do leilão mesmo, foi um leilão que eu fiz na Ípica, em Aracaju, foi o lançamento do Bucks More, tudo, do seu Andrade, e aí do seu Andrade lá de Sergipe, né, do Andy Ranch, nosso saudoso amigo. Aí, na hora que eu tô almoçando, meu telefone toca. Quando eu olho o Wesley Safadão, eu disse, puta que pariu. Eu disse, não é que deu certo eu ter salvado o número. Aí eu já atendi. Opa, diga aí, tudo bem? Não disse quem é. Quem fala? Opa, Júnior, tudo bem? É o Wesley e tal. Eu disse, rapaz, quero depois marcar um tempo pra gente bater... Não, certo. Aí fomos construir. Naquele dia, ele comprou, achar um ventre no leilão. Ele já comprou um ventre no leilão. Mas pronto, e ficou naquilo ali mesmo. Logo depois a gente veio aqui pro seu leilão e quando saiu do seu leilão, a gente foi para uma reunião na casa dele. E quando no dia que Dom Príncipe foi posto à venda, que todo mundo sabia que Dom Príncipe ia à venda, ele pegou e disse, esse cavalo vale a pena? Eu disse, olha, esse cavalo eu sei que ele vai ser bem valorizado. Na mão de muitos hoje é um cavalo de difícil conta para pagar. Por quê? Porque é um cavalo que já tem muito compromisso. Mas na sua mão é um cavalo que eu enxergo que eu não sei se nós teremos uma segunda chance de encontrar um cavalo tão grande como você. Você grande no seu negócio e o cavalo grande dentro do negócio dele e para vocês dois se unirem e potencializar. Então esse, no meu ver, é o cavalo. Só que aí muita gente falava naquela, não, Dom Príncipe tem 45 cotistas, tem mais de 100 cobertura para entregar, não é complicado e tal. Eu disse, bom, você entenda do jeito que você quiser, mas o cavalo compra ele. E realmente foi que deu certo naquele dia. Você tem noção, saiu eu, o Cidinho foi meu sócio por um tempo, meu irmão, e o seu Andrade do Andy Ranch para João Pessoa. E eu saí calado de Aracaju até João Pessoa, porque pensando. Assim, você está aprontando alguma coisa. Disse, não, mas não, você está aprontando alguma coisa. Se brincar, isso aí vai comprar Dom Príncipe, aí mangando, brincando mesmo, só resenhando. Quando chegou, me lembro como hoje, eu deixei meu celular aberto. O Dom Príncipe a gente estava programando de até 35 mil. Ele abriu de 40 o cavalo. E aí eu sei que eu calado aqui, braço cruzado. Quando chegou nos 50 mil, eu olhei aqui e eu vi o Wesley digitando. Alguma coisa dentro de mim, eu levantei, bati nas costas de Cidinho. Se esse cavalo tem dono, eu sei para onde é que ele vai. Veja aí. E aí levantei, deu certo. E aí foi o fenômeno. E aí veio outro grande momento, que foi o ano seguinte. Foi aquele leilão, que foi um grande desafio daquele leilão. O Rodrigo mesmo, foi o cara que me deu muito apoio naquele leilão, o primeiro leilão do AWS. Foi o cara que, na hora que eu realmente estava junto ali, assumiu muitos desafios junto comigo, quando eu estava, tem isso aqui, vamos embora, vamos encarar nós dois. Então, foi o cara que deu todo o suporte também, a mim, naquele momento ainda jovem, carregar um fardo daquele que não foi fácil. Eu falo direto, aquele leilão foi maravilhoso, foi muito importante, mas eu não quero nunca mais fazer um leilão sozinho daquele jeito. Hoje eu faço questão de dividir com dois parceiros, porque é importante. Porque tem uma hora que você cansa, tem uma hora que você não tem acesso, você tem o outro parceiro aqui para lhe dar esse suporte. E aquele leilão, diante daquele tamanho, aquela expectativa que foi, pra você ter noção... Só tinha tu de assessor naquele leilão? Só tinha eu de assessor. Era um leilão que nós programamos para 1.200 pessoas, deu mais de 2.000 pessoas. Foi aqui em Fortaleza, no Marina Park. Marinas. Então, aí... problema, aquela ruma de égua no mundo, você monitorando, chegou égua tal, égua de 1 milhão, égua de 500, de 2 milhões, enfim, e você não quer chegar aquelas éguas para dar tudo certo. Então, Marquinhos, só para você ter uma noção. Foi a primeira vez que eu vi ensaiar um leilão. Eu me lembro que eu cheguei 3 vezes antes e barulho de leilão e eu entrei ali e tava ensaiando você, Rodrigo Loureiro, Agnaldo... testando som, vendo quais músicas iam em cada lote. Correndo de um lado para o outro. Eu digo, impressionante, né? Como tinha foco ali naquele primeiro... O Wesley, todo mundo sabe que é um cara muito determinado, né? E ele ali ensinou muita gente a trabalhar. Porque nós ensaiamos, o leilão foi, acho que na quinta, na terça teve ensaio, na quarta teve ensaio, depois teve ensaio geral. Eu já peguei o ensaio geral. Você já pegou o geral ali. Ali já sabia até a média. O Bola, nosso saudoso maestro Bola também, que foi de muita importância, porque deixou a gente tranquilo com
com o que estava acontecendo. O Tiago Alexandre também, na construção ali, na estruturação, foi fantástico. Só que teve muito problema que a gente não estava esperando naquele leilão, horas antes do leilão. Então, acarretou. Só para você ter noção, eu comecei o leilão, eu nem banho tomei. Porque eu acabei de resolver o último detalhe, 19h30. Já estava gente entrando dentro do recinto. E aí minha esposa pediu, desce com minha blusa aí, por favor. Desce com o tênis, eu já vou vestir aqui e tal, pronto. Eu comecei a E era um tênis, viu? Eu comecei a receber as pessoas ainda com a roupa que eu tinha passado o dia. Porque o povo eram 2 entradas naquele ano e ficava naquele negócio. Mas realmente foi muito importante. E aí o que mais importante eu vejo hoje, Marquinhos, nós estivemos ontem fazendo o leilão WS. Eu, o Rodrigo, aí estava já o Pedro Militão, estava o pessoal da Agrogestão. Mas é bacana. A gente vive, todo mundo depende do ganho financeiro. Mas o profissional que faz o que ama, faz o que gosta, às vezes pode ser até um pouco de vaidade, mas eu acho que seja uma vaidade boa. Mas você vê que a semente que você plantou lá atrás, que ela rendeu frutos. Você viu lá, ontem eu vi lá um cruzamento do Dom Príncipe na Fiesta. Fiesta foi a égua que eu e o Rodrigo trabalhando pra caramba para levar ela para o primeiro leilão WS. Vendeu uma égua que vendeu por mais de R$1.200.000 naquele ano. Aquilo ali foi surreal para o momento. E você vê aquilo ali hoje. Você vê uma Eternal Offering, foi uma égua que eu tive a pedir. Wesley, compre a égua. E depois, foi cara, foi não sei o quê. Na época nós pagamos 450 mil nessa égua. Só metade dela foi comercializada por mais de 4 milhões. Vocês têm um cavalo filho dela, que só de cobertura agora, já na segunda vez de cobertura, que é o Granito Apollo Flynn, que faturou mais de 2 milhões. Uma filha dela ontem, a Isis, vendeu embriões e ventre, faturou mais de 2 milhões de reais. Então não é só o dinheiro, mas é o resultado. Mas você falou uma palavra aqui, e eu estava com o Fred na NCR, lá na final da NCR, e eu digo, mas o cara tem uma vaidade boa. Eu disse, Marquinhos, isso ficou na minha cabeça. Vaidade sempre é ruim. Você tem que ter orgulho, você tem que ter, né, a alegria daquilo que você construiu, o orgulho daquilo que você fez. E no cavalo a gente vê muito as duas coisas. O orgulho de fazer bem feito, de demonstrar, e a vaidade que às vezes extrapola, que traz uma pressão desnecessária, que quer aparecer mais do que o bicho, que quer... E isso, se acontecer, desequilibra o ambiente, né? Total. Desequilibra. E eu acho que essa foi uma mensagem que eu trouxe para mim do Fred e eu, no final, concordei, discordei no primeiro momento, no final concordo. E a gente chegou nesse passado recente alguns movimentos de vaidade de pessoas que colocou o mercado numa situação de constrangimento, às vezes até, né, Júnior Machado? Vocês que vivenciam a pressão de entregar um resultado para aquele proprietário que às vezes está começando, às vezes que vem com uma ideia diferente do que o mundo do cavalo consegue apresentar, consegue entregar, é sempre uma responsabilidade muito grande, né? E eu imagino que o relacionamento que você tem com o vaidoso e com o orgulhoso, ele maltrata de formas diferentes, né? Não, Marquinhos, realmente, se tem uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo dessa carreira, é lidar com N tipo de pessoas, N tipo de personalidades, e não é fácil, porque a gente tem que estar bem todos os dias. A gente não pode estar mal dia nenhum, ninguém quer saber realmente como é que a gente está, ninguém quer saber se você está fora de casa, sua família, e você tem que estar ali sorrindo, você tem que estar ali de braços abertos para entender o problema da pessoa, e muitas vezes você também tem que lidar com pessoas que não estão preocupadas com o cavalo, estão preocupadas, como você disse, tem muita gente boa, como todo negócio, mas também tem pessoas que estão preocupadas simplesmente em alimentar seu ego, mas que a gente tem que lidar porque faz parte do processo. Estão criando cavalo, então a gente tem a missão de fazer pelo menos essas pessoas, como eu sempre falo, a grande missão do assessor não é só trazer a pessoa para dentro do negócio. A grande missão do assessor é trazer e fazer com que ela continue dentro do negócio. E quando eu estava falando aqui do Safadão, eu falo que eu me sinto orgulhoso por aquele trabalho, porque eu vejo aqui 8 anos depois que ele iniciou a criação,
ele continuou dentro do negócio. E a gente sabe que se ele tivesse começado errado, a chance dele ter continuado depois, até porque ser um empreendedor, ser um empresário, seria muito difícil. Mas graças a Deus, ele ouviu, também isso teve o respaldo da parte dele, ele confiou nas indicações, ele fez por onde e deu certo. E tem outras pessoas que realmente entram porque está vendo o outro criar, porque está achando, quer aparecer, porque está vendo os números ali. Mas é como eu estou dizendo, a gente tem que realmente aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Não é fácil, mas são coisas também que hoje, com 10 anos de carreira, eu já posso dizer que o Júnior Machado de hoje consegue entender, consegue levar com muito mais maturidade mesmo, com muito mais habilidade do que conseguiria há 8 a 5 anos atrás. Eu acho que a sua história de comerciante, de material de construção, é importante dentro desse processo, né? De muitas vezes ajudar a construir, né, uma história, ajudar a construir uma criação, alimentando de possibilidades aquele interessado, né, ou até atualizando criadores mais experientes dentro do negócio, que é um negócio dinâmico, o comércio é dinâmico, né? E aí eu quero entrar um pouquinho, Júnior, nessa dinâmica do mercado de trazer você, que eu sei que é um entusiasta, de trazer linhagens diferentes, às vezes, para uma linhagem que, para mim, ainda está no processo de formação, que é a linhagem de vaquejada. Eu aqui vou muito mais fazer um bate-bola de opiniões em relação a isso, porque eu, enquanto criador, eu sou extremamente conservador, né? A gente procura... Eu sei bem isso. A gente procura seguir uma linha que a gente vai moldando assim de maneira muito delicada, ali, sem grandes derrapadas no meio do caminho. E derrapadas que eu digo não é nem de errar, é de mudar muito o trajeto, o rumo do negócio. E você já está num lado que enxerga muito mais do que eu como criador, porque você tem um ambiente que lhe alimenta de informações com muito mais velocidade, né? E também está ouvindo muito mais pessoas e entendendo ali, às vezes, uma tendência, que pode até ser, a gente nunca sabe, né? Mas uma tendência diferente daquela que a gente está acostumado a enxergar, né? E aí queria realmente colocar numa visão do assessor, JM Assessoria, mas também do criador, que a gente acompanha, que está iniciando, está montando um plantel, está montando, né, e, portanto, precisa ir escolhendo o que vai incentivar na venda como assessor e escolhendo aquilo que você compraria como criador, né? Não sei se isso briga muito nas suas decisões, né? Então, Marquinhos, para a gente entrar nesse assunto, eu acho que tem uma palavra que, se a gente usasse mais ela, se a gente fizesse dela realmente valer mais, a gente conseguiria chegar aos resultados mais rápido. Essa palavra chama-se equilíbrio. Muitas vezes a gente perde o equilíbrio das situações. O seu lado conservador, às vezes com o outro lado muito inovador. Mas você mesmo sabe que você é bastante conservador. Você poderia realmente passar mais, a gente respeita. Mas quando você realmente consegue chegar a um equilíbrio das coisas, eu acho que as coisas começam nem de mais, nem de menos. Você sabe muito, eu sempre falo o seguinte, existe a inovação e existe a invenção. A inovação a gente tem hoje clara na vaquejada. A vaquejada ela é nova perante todas as outras modalidades, mas a gente hoje pode falar que nós já temos uma linhagem de vaquejada em formação, mas já com alguns pilares. Já. Então, vamos pegar um pilar, Apollo VM. O Apollo foi um grande pai na vaquejada, porém, todos os acasalamentos ali sem nenhum tipo de direcionamento. É um cavalo que foi feito para corrida e a vaquejada foi absorvendo, e dali nós fomos tirando alguns indivíduos e esses indivíduos realmente foram dando acima da média. Apollo, aí você vem aqui, Rick Toro. Aí já é uma evolução. Rick Toro, um craque das pistas e um craque na reprodução. Rick Toro, você já vem Dom Toro. Então, isso é uma cadeia de evolução.
Ponto. De evolução, Dom Touro, aí você parte agora, já tem aí produzindo. Então, se tem uma modalidade, eu sempre falo, às vezes eu vi um discurso lá do Sudeste, não, porque a vaquejada, eles estão muito atrasados. Atrasados? Muito pelo contrário. A gente está muito evoluído perante todas as outras modalidades. Se você, porque, como eu estou dizendo, nós temos muito pouco tempo de seleção e tem pilares da nossa linhagem que a gente já está falando na 5ª geração para frente e ele ainda está presente, mas a gente está falando na evolução. Olha como eu falei, eu dei o exemplo do Apollo, mas se você for para o Eternal Fred, você tem ali Shade Steel, Eternal Steel, Randome e outros cavalos ali que já são pais aqui, que já são avós e bisavós. Aí você vem aqui para o Dom Diego Bass, a mesma coisa. E é como eu estou dizendo, há 20 anos atrás, esses cavalos não eram referência. Mas o meu conservadorismo é exatamente nessa linha que você está colocando ali. Né? O que nós estamos vendo, a esses exemplos aí, são animais que foram lá atrás de uma determinada modalidade, como o caso do Apollo. Dom Diego, Eternal Fred, e que foram afunilando. Eles passaram por um processo de seleção natural. E na minha visão já estão muito mais peneirados para aquilo que a gente quer, que é ir fechando numa linhagem. Né? O que eu falo é o seguinte, quando você pega essa linhagem que está se afunilando, e aí você traz de uma outra modalidade, você traz um gunner que já está extremamente afunilado para rédeas, que talvez seja o maior produtor, uma linhagem consagrada que entrou, né? E não tem mais o que provar, mas é um cavalo que já está desenhado, a linhagem já está extremamente desenhada do ponto de vista de biotipo, do ponto de vista de temperamento, do ponto de vista, né? Já está feito. Será que é essa? E aí eu digo, será muito grande, né? Mas será que eu pegar esse refinamento de uma modalidade tão diferente com o refinamento de uma outra modalidade e botar aqui vai dar melhor, fora o aspecto, obviamente, do ser exótico, né? Marquinhos, a vaquejada, ela sempre deu essa liberdade de você ter muita variabilidade. Você pega um cavalo Apollo, é totalmente diferente da linhagem do Dom Diego. Você pega o Eternal Fred, já é totalmente diferente dos outros dois. Você vem para o Roland Ease, já é totalmente diferente. Então, partindo para essa questão do biotipo. Eu acho o seguinte, eu acho que o seu conservadorismo ele tem que existir sempre. Porém, eu acho também que, às vezes, mesmo sendo conservador, você pode se dar o direito, aí onde vem a outra palavra que eu falei, de inventar. O criador ele é um alquimista também. O criador ele pode se dar o luxo também de inventar. Porém, o que é uma invenção? O nome já diz tudo, inventar. Se vai dar certo, se vai dar errado, só o futuro vai me dizer. Não existiria Dom Rojo, não existiria Dom Príncipe, se alguém não tivesse botado um pai com a filha, né? E deu o acasalamento Dom mais Diego e mãe Dom Diego na Pepita. Coisa que eu não faria. Poucas pessoas fariam. Mas Dom Diego na Pepita deu o acasalamento mais vencedor da história da vaquejada. Deu Princesa, que é a mãe de Dom Touro. E aí? Mas por quê? Porque ele inventou. Ali foi uma invenção que depois o tempo nos mostrou que deu certo. Ali foi o seu Zé Carlos que inventou. Foi, não? Mas aí não tá, Marquinhos. Então hoje, eu tenho égua gunner. Se você vai me perguntar, você vai fazer seu plantel de égua gunner? Não. Do mesmo jeito que eu tenho égua gunner, aí eu tenho Vai cruzar ela com quem? Calma. Pra vaquejada. Eu tenho égua Roland Jack, tenho Rick Toro, tenho Dom Diego. Então, tenho Roland Easy. Então, tenho esses animais que eu vou manter ali para meu Aras é focado em cima disso. Mas eu não vou, eu vou me dar o luxo de fazer algo diferente. O Astric of Fling, lembro como hoje, quando a Eternal of Fling fez parte do primeiro projeto Apollo, que foi outro projeto também que me projetou bastante, que até hoje a gente está à frente. Como o Rodrigo fala, talvez seja um grande legado que você vai deixar dentro da raça como profissional. Para mim, realmente, foi muito importante. Mas quando eu levei a Eternal of Fling para o primeiro leilão do Apollo, você não tem noção a quantidade de crítica que caiu, que veio em cima de mim. Ah, só tá levando porque a égua é de safadão. Só tá levando por conta disso. É uma potra. O que é que creditou ela para estar aí? Mas na minha cabeça, sabe o que era, Marquinhos? Era uma potra, filha do Astric of Fling, que até então era um cavalo novo, mas um cavalo filho do Strix Six. E falar de Strix Six é falar num cavalo que deu tudo. É falar num grande ícone da raça 4 de milha mundial. Numa mãe Eternal Fred direto. Então, até aquele momento, ela era a única filha do Astric of Fling numa mãe Eternal Fred do mundo. Então, era o tipo... E naquele momento, o Apollo... Quem foi que idealizou aquele cruzamento?
aquele cruzamento na época foi feito pelo Ivan Vilarim. Foi Ivan. Foi. Ela é cria do Ivan Vilarim, então ela foi em Peju. Então ela foi feita lá atrás, aí o Emerson Justino comprou e depois eu fiz a comercialização dela para o Safadão. E aí quando ela chega no Projeto Apollo, ela chega como do Safadão. Mas ela ali era uma égua estrica ao fim, sangue de velocidade, com o sangue provado da nossa vaquejada, do Rei Eternal e Fred, e um cavalo que já tinha aparecido. Você pega o que é Streak Six? O cavalo que a gente tem muito, Big Streak Six, que a gente sabe que é um dos grandes cavalos da história. Então, vamos fazer aqui. É uma invenção, mas é uma invenção mais comedida, mais conservadora, porque é algo que a gente já tem o respaldo, diferentemente do Gunner. Aí você vem para o Gunner. Aí você falou, o Gunner é um cavalo de trabalho. Mas se você for puxar a essência do Gunner, você vai ver qual trabalho ele vem. Ponto. Eu vejo hoje algumas pessoas meio que preconceitualizarem o negócio pelo fato do cara branca. Isso é uma coisa, isso é um detalhe dele, mas vamos olhar os indivíduos. Tanto que tem hoje vários indivíduos dessa linhagem no laço. Mas eu vou um pouco mais, Marquinhos. Se nós tivéssemos esse preconceito hoje, o que é o Eternal Fred? É um cavalo de trabalho. É um cavalo que veio ali para o laço. O que é o Dom Diego? Quem é a mãe de Dom Diego Barros? Uma mãe cheia de Apolo Barros, que é o grande pai do trabalho no Brasil. O cavalo que é o concurso, dispensa qualquer comentário. Tem dúvida do Dom Diego na vaquejada? Não. Só que às vezes realmente a gente fecha os olhos somente para os indivíduos. Esquece de olhar famílias. Você chega aqui com o Desta Fêmea, a vaquejada às vezes é assustada. Mas quem é o Desta Fêmea? É um Festão Dash, é um irmão do Roland Easy. Como assim? Mas a pessoa não olha assim. Não, eu não sei nem quem é, eu sei que é o Roland Easy. E o mercado, né, Júnior? O mercado, ele vai incentivando, né? Ele vai induzindo a tentar produzir o bicho diferente. Sim. Também, né? Eu acho que tem um efeito. E aí, assim, que é como você falou, às vezes tem que tentar inovar. Né? Fazer algo diferente, sair fazer da zona algo de conforto. diferente. Já sabe que aqui dá certo, mas dá certo. Eu mesmo estou doido que você põe uma Gunner dentro de casa. Agora eu não vou mandar você pôr 10. Você sabe que eu respeito demais o Gunner, mas eu acho que ele já está tão específico. Está tão especializado numa modalidade que eu tenho minhas dúvidas se ele acrescentaria tanto à vaquejada. E até acho que. Mas, como eu falei, eu sou. Acho que um dos criadores mais inovadores que a gente conhece é o Jonatas Dantas. Sim. É um cara que, né, é um cara que lá de trás e tal, fez o que fez. E acho que foi das pessoas que começou esse movimento de trazer linhagens mais exóticas, buscar pelagens diferentes, todas respaldadas por resultado nas pistas, a grande maioria, né, tinha, mas de fato na nossa modalidade até então era algo novo e aí foi se transformando cada vez mais comum, né? O que você vê o que é alquimia. E outro bem inovador também que a gente conhece é o Jason, JGC. Ali é mais do que inovador. O Jason ele não para. O Jason é uma cabeça que... Mas se você vê hoje, os 5 filhos do Dom Toro mais pontuados, os 5 primeiros, são todos em égua de trabalho. A primeira é a Califabu, que é na Palusa. Depois, o segundo, acho que é o Dom Toreto, que é numa égua Pepto Bunsmall. E tem a terceira também, que eu sei que é numa égua de trabalho. Que são as que... Mas os 5 primeiros são em éguas de trabalho. Mas se você parar para olhar, Marquinhos, aí você vê que, é como eu digo, às vezes o nome soa muito diferente. Mas você olha o Pepto Bunsmall. Quem é o Pepto Bunsmall? É um filho do Pepe Sambar, do Little Pepe. Quantos Pepe Sambar já deram na vaquejada? Aí você vem para o Sandstorm Pepe, que foi um grande raçador, um cavalo que foi muito importante na evolução da vaquejada, que deu tantos filhos na vaquejada, é um filho do Little Pepe. Então, às vezes os nomes, a nomenclatura torna uma distância entre o criador e aquele animal em específico, mas quando você vai puxar lá atrás, aquela linhagem já teve uma assertividade. Mas é normal. O que é que acontece? Eu acho que às vezes é o que faz elevar um pouquinho a régua, é o diferente. Agora, obviamente, você vai ter um número, talvez, de um percentual de assertividade menor, mas, obviamente, acertando, vai se sair do mais comum. Sim. Né? E o Geiso, só reforçando aqui, assim, a gente falou do Geiso como sendo um cara fora da curva, em estar inovando e tal, e sempre inventando e criando situações novas.
Mas tem um cavalo que permite ele... Fazer invenção. Tem um cavalo que permite ele fazer essas... Invenções. Né, essas experiências quase, né? É um dos grandes cavalos hoje do... E outro negócio, Marquinhos, que é muito cruel, aí quando a gente fala agora de vaquejada perante as outras modalidades, é o tempo. Você pega um cavalo de rédeas com 3 anos, você sabe se ele é craque, se ele não é, se ele vai se tornar um campeão. Muito difícil. Um animal que não come, ele vai virar muito difícil. Você vai para o tambor, a mesma coisa. Você vem na corrida com 2 anos. Aí você vai para a apartação, com 6 anos, o cavalo já tem que começar a parar, porque já tem que ir para os outros, porque as provas de idade, realmente que são as grandes provas dessas modalidades. A vaquejada não. A vaquejada a gente... É lento. O processo é muito lento, 7, 8 anos, realmente, para a gente ter um cavalo formado. E aí o mercado, esse objeto aqui, que faz tudo de maneira instantânea, às vezes é muito cruel. Porque, às vezes, você... Amanhã, vocês venderam agora 460 cobertura do granito. Essa geração, se começarem a usar agora, ela vai ser para o futuro daqui a 6 anos. Mas você não tenha dúvida que ano que vem já vai ter gente cobrando os filhos do granito na pista. Com certeza. E aí é onde você realmente... Tem que... que o criador fica aflito. Porque ele absorve aquela pressão, ele vê o mercado já cobrando, ele traz para si essa pressão, leva para os profissionais. Não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, mas não adianta. É a ordem natural das coisas. Eu acho o seguinte, ano passado, você foi um dos que, na verdade, o principal incentivador de um movimento que eu não estava nem preparado para fazer, que foi a venda da Cristal em 50%. Uhum. E isso trouxe uma responsabilidade tão grande para mim, para o Aras todo, para a família, para a Letícia e tal, de trazer um grupo de criadores, e aí eu estou aqui na cabeça o Jason e Xande Avião, quer dizer, veio de uma hora para outra, formou-se uma sociedade com 3 cabeças diferentes. Totalmente. Um conservador, um extremamente inovador e o outro... Está aprendendo. Um artista, quer dizer, uma pessoa que tudo que faz repercute muito forte, né, que chama a atenção para todo o movimento que constrói, e para um produto cria nossa, né, um xodó lá de casa, criada, treinada e valorizada por nós, e de uma hora para outra a gente viu o mercado valorizando, reconhecendo, né, reconhecendo, e o valor foi tão forte que a gente se sentiu... Nunca o valor foi o que motivou, mas a possibilidade de aprender a conviver numa sociedade e entender se cabeças, opiniões tão diferentes dentro do ambiente de criação foi talvez o maior desafio e o maior estímulo. Teve uma coisa muito importante que você me falou no dia seguinte. Quando nós fizemos a comercialização da Cristal, foi feita a comercialização na condição da Cristal não sair do Aras Integral. Ponto. No dia seguinte, ou 2 dias depois, você me ligou, Júnior, a Cristal está indo para São Paulo. Eu disse, mas a égua disse, não, a partir de agora eu tenho um compromisso. Não é porque eles pagaram um valor alto que eu vou agora também só receber e deixar para lá abandonado. Eu não acho justo. Eu acho que a égua, realmente hoje lá em São Paulo, a gente vai ter uma aceleração, vai ter um ritmo maior na multiplicação dela. Então eu não acho justo a égua ficar em casa agora. O meu papel agora é ajudar eles a pagarem a conta. Retirar o investimento. Ajudar a tirar o investimento. Né? E só tira investimento... Produzindo. Né? E a Cristal foi para São Paulo. Hoje ela voltou. A Cristal não foi para São Paulo. Não chegou aí. Não. Mas a Cristal trouxe São Paulo para o Aras. Né? No mesmo momento, conversando com o Geiso, nós fizemos aí nós envolvemos a in vitro, nós envolvemos os profissionais e nós fizemos mais do que o plano de reprodução que a gente tinha combinado para fazer em São Paulo. Então, Geiso, eu me comprometo com você de executar. Eu vou ser o operador do negócio, você toca aí a parte de mercado, e aí a gente, já no primeiro ano, vendendo embrião com Roland Easy, vendemos embriões, produtos entregues, vendemos embriões
com Dom Toro, vendemos embrião com Léo, com Nilo, vendemos embrião com Nilo. Né? Então, a égua ela foi para o mercado ser apresentada produzindo com cavalos produtores, cavalos que a gente acredita. E a gente tem um plano aí, mais para frente, eu acho que são... E o plano é de apresentar, o plano é de cuidar dessa linhagem do Napoleon a partir de suas filhas, né, que é o mais comum, a partir de seus filhos, em alguns garanhões que a gente acredita, mas também de responder a um movimento de confiar no nosso trabalho que aconteceu no ano passado no nosso leilão Criação e Paixão, né, com a venda de 50% da Cristal. E nós vamos pagar a conta dela, viu? Vamos pagar a conta dela. E, além disso, eu pude conviver mais de perto com o Jason, conviver mais de perto com o Xande, que eu acho que esse é um outro valor que o cavalo permite a gente curtir. Né? Marquinhos, você falando dessa parte dos artistas, é muito importante. Eu, como já profissional há 10 anos, mas convivendo no meio da vaquejada aí há 16, 18 anos mais ou menos. Tenho 38 anos, então metade da minha vida. E quando eu conheci a vaquejada, era outra realidade. Era um esporte não visto com bons olhos por alguma parte da população. Quando você chegava no Sudeste, pior ainda, o preconceito era gigantesco em cima da vaquejada por N fatores. Ponto. E você vê hoje a vaquejada se tornar a principal e maior modalidade do cavalo 4 de milha, é algo de muito orgulho para o nordestino. É a gente sair hoje, você vê em qualquer leilão, em qualquer grande palco, em qualquer grande recinto do Brasil, você vê todo mundo, Porto Futuro Vaquejada 2000 e tanto. Porto Futuro Trabalho, mas Porto Futuro de Vaquejada. Você vê sempre a vaquejada ser reverenciada. Naquele primeiro leilão do Apolo, vê um misto de orgulho, que tinha dentro de mim. A gente conseguiu fazer um leilão de vaquejada dentro do Jockey Club de Sorocaba. Quando se imaginou isso? Muito pelo contrário. A gente, por muito tempo, pegou os refugos, o que não se via em Sorocaba, o que não deu tempo, o que alguma coisa, e a gente comprava esses cavalos. Por muito tempo foi assim. O Ceará mesmo foi um berço de muito cavalo de corrida que veio do Sudeste para cá, desacreditado muitas vezes. E a gente vê hoje, lógico, com todo o trabalho que vem feito, a base que vocês criadores dão, a sustentação é um fator, e essa turma nova que vem chegando. E aí você pega o movimento que começou, eu creio que através do Safadão mesmo, foi o grande propulsor ali, que ninguém imaginava que ia chegar, e depois essa corda, essa corrente que ele vem puxando, trazendo aí essa imensidão de artistas que estão realmente hoje impulsionando e fazendo da vaquejada esse esporte gigantesco. Você vê aí transmissão de vaquejada, 40, 50, 60 mil pontos. Isso é transmissão de jogo TV aberta, cara. E a vaquejada realmente rompeu barreiras. A vaquejada, cada dia que passa, vem se modernizando mais, procurando melhorar mais. Eu acho que a gente está, na vaquejada, vivenciando um momento único e importante. Né? Um esporte que é extremamente popular e que agora... Que era muito bairrista, né? De um tempo, muito tradicional, vamos dizer assim. Muito tradicional, um esporte que nem sabia, nem acompanhava, nem valorizava, não valorizava linhagens, né? E aí, de novo, o Jonatas foi um dos primeiros criadores a levar essa genética de vaquejada para um ambiente maior em termos de abrangência. Né? Fazer aqueles leilões festa também, foi um precursor desses leilões festa. O Rochão foi de fato um marco, um divisor de águas. E de lá para cá, um trabalho de criadores focados na vaquejada, de criadores que acompanham, que vão buscar nas pistas de vaquejada os resultados para serem replicados dentro do Aras, né? O trabalho de incentivo de criadores dando premiação para suas genéticas, para suas linhagens, fazendo com que a turma conheça, que apareça, né, esse trabalho de criador feito e por muitas vezes se perdia na vaquejada. É diferente, como você falou, na corrida tem de toda uma geração que com 2 anos e meio estreia
Todos os animais estão nos jockey clubes ali, a gente acompanha e vê o cruzamento que deu certo, que deu errado. Você tem uma escala ali para avaliar. Exatamente, na vaquejada se perdia, né? O Porto Futuro com 5 anos, nem era uma prova tão valorizada assim, lá atrás, há 10 anos atrás e tal. Hoje não, hoje é uma prova extremamente respeitada, extremamente valorizada, acompanhada, né? Tanto pelo treinador, como pelo competidor, como principalmente pelo criador. Né? Então, eu acho que a BQM fazendo também um papel importante de reconhecimento dessa modalidade. Aí a gente tem as diretorias mais recentes que encontraram na vaquejada realmente um esporte a ser incentivado por parte da associação. Né? E eu acho que concordo 100% com você. Eu acho que o esporte está tomando uma dimensão dentro de uma transformação. Hoje ninguém quer mais montar num potro que não tenha linhagem de vaquejada. Não tem um fomento, não tem um criador ali. Pronto, Granito, várias perguntas. Vai ter projeto? O que é que vai ser? Agora, outro ponto importante, Marquinhos. Todo esporte, ele precisa hoje para crescer, para fomentar. Você viu a Rédeas, você foi para o Futuro de Rédeas agora, foi um show realmente ali. Mas por quê? Dinheiro em pista, fomento, premiação. Esporte só cresce com premiação. E eu acho que é isso, cada vez mais, as associações têm que se atentar. A ABQM tem que olhar. Eu acho que a ABQM, ela já ajudou muito o cavalo 4 milha, já olhou muito a vaquejada, mas eu acho que ela poderia olhar muito mais. Isso aí é um sentimento que eu tenho como sócio. Agora não vou falar como profissional. Falo como associado. Eu acho que a BQM é uma associação do cavalo, precisa incentivar todas as modalidades, lógico. Né? Eu acho que a gente tem a sorte na nossa vaquejada de ter um palco fantástico que é o Portal Vaquejada, um campeonato que talvez mais do que qualquer associação de raça assumiu de fato esse papel de divulgar o 4 de milha de vaquejada, porque na verdade o cavalo de vaquejada é o 4 de milha. E quando o portal entra divulgando esses resultados de forma tão forte, tão massiva, de forma tão acreditada, né, pelo próprio mercado, eu acho que esse é um reconhecimento que a gente tem que dar ao campeonato. Né, E como você falou, é a nossa sorte, mesmo quando a gente fala de vaquejada. Mas eu falo, Marquinhos, como eu estou dizendo, como associado. Eu acho que o grande patrimônio da ABQM é o cavalo 4 de milha e o seu associado. E eu, particularmente, acho que a BQM ouve muito pouco o seu associado. Eu acho que teria que ter um vínculo maior, um canal de escuta maior para também levar esses anseios dos criadores, dos competidores para o alto escalão, para poder realmente as coisas fluírem. O que eu venho falando, isso aqui eu falo abertamente. A BQM, ela tem que parar. A BQM hoje, você vai para o registro. Hoje é complicadíssimo você registrar um potro se você perder qualquer parte daquela meada. Então a gente tem que criar mecanismo de facilitar, não de complicar. E eu acho que isso aí, a comunicação, vem falhando muito no ponto de comunicação. Você vê que tem regra que hoje você não está sabendo. No começo do ano, eu conversando com 2, 3 pessoas, mudou isso aqui. Não estou sabendo não mudou não. Eu peguei um cara extremamente experiente, já criador de cavalo há mais de 30 anos, profissional do cavalo, e disse, pode fazer o acasalamento até de um gunner, uns animais pintados. Pode acasalar o Spook Gorwis nessa égua. Ele pensou assim, não vou acasalar não, porque esses animais, eles são artigo 52, não pode acasalar. Não, a BQM mudou, já está autorizando. Pode acasalar esses indivíduos. Não pode não. Mas realmente podia, mas não foi divulgado naquela época. Falta de comunicação. Então eu acho realmente que a gente tem uma associação forte. Eu acho que a gente tem uma associação que trabalha em prol das modalidades do esporte, mas acho que ela precisa melhorar muito a comunicação com o associado e com o competidor. E também, como eu estou dizendo, procurar facilitar mais a vida das pessoas, dos criadores. Porque o criador, aí agora eu falo que eu sinto a dor do criador também, porque eu sou criador. A gente sabe que não é fácil você fazer todo o processo. E hoje a gente vê ali, realmente, tudo que você faz é taxa. Taxa para transferir um animal, taxa para isso, é muita coisa. E eu acho que o criador, ele precisa realmente sim, ouvir a dor do criador, a associação. Mas, no geral, eu acho que nós temos uma raça aí gigantesca, uma associação muito forte, uma modalidade realmente que vem crescendo absurdamente e é muito bom.
A gente como nordestino, a gente como vaquejada na veia mesmo, poder ver esse movimento, poder ver esse crescimento. Júnior, já passou quase uma hora aqui. Nós não falamos nem de gileiteiro, né, nessa nossa paixão. Vamos deixar para falar dele no outro podcast. Tá certo. Mas eu queria que, para concluir, já teve momento que pensou em desistir? Já. Você sabe que eu passei um momento. Você escutou um pouco, foi uma das pessoas que eu desabafei um pouco. Teve um momento ali, período pandemia, 2020, 2021, poucas pessoas sabem disso. Mas eu estava meio que no automático. Estava fazendo os leilões e realmente o meu refúgio, naquele momento, um momento muito difícil, pessoal meu, não era que estava acontecendo nenhum grande problema, não. Era um momento pessoal meu. O gileiteiro foi um grande refúgio. Realmente, o gileiteiro me abraçou de uma maneira que era onde eu esquecia um pouco dos problemas e aquela angústia real. Curtia a criação, né? Curtia a criação e onde eu me livrava um pouco daquela angústia que tinha dentro de mim. Então, eu realmente, Marquinhos, eu vivo o meu sonho. Eu sou um cara... Jamais eu posso ser ingrato à minha profissão, porque hoje o que eu tenho foi o cavalo que me deu, foi a assessoria que me deu. Então, seria muita ingratidão da minha parte falar, mas como toda coisa, tem suas dificuldades. E eu, por um momento ali, principalmente 21 e 22, eu tive muito próximo de largar a assessoria. Mas muito próximo mesmo. Porque já não tinha mais prazer. Não é nem prazer, não tinha alegria de estar mais fazendo aquilo. Porém, eu via que ainda tinha uma chama que queimava. Quando eu pegava aquele microfone que começava o leilão, aí realmente eu vi, as coisas faziam sentido. Mas o pré e o pós-leilão, eu já não estava mais aguentando aquilo ali. Qual foi a maior alegria que você teve nesses 10 anos de carreira? Mas falar assim, maior alegria, é difícil dizer, porque foram muitas alegrias vividas. Então, seria injusto da minha parte dizer qual a maior alegria. Agora, você poder recomeçar é algo muito prazeroso. Porque você sair do zero, você chegar num ponto. Graças a Deus, tiveram algumas pessoas que jogaram sujo comigo. Jogaram sujo da seguinte maneira, inventando conversa, que o Júnior não está ligando mais para o cavalo, porque o Júnior só quer saber de vaca, porque o Júnior, cadê que ele bota o dinheiro dele em cavalo, bota em vaca? Sendo que as pessoas não sabiam da vida pessoal de cada um. E realmente não sabiam o que a gente estava passando. Então, e naquele momento, eu tinha uma época que me preocupava muito com o que as pessoas diziam. Hoje eu estou nem aí. Hoje eu quero fazer o meu, fazer bem feito. Quero que as pessoas que me contratam estejam satisfeitas. Quero poder retribuir. E, na minha criação de cavalo, é a minha maneira de poder retribuir um pouco ao cavalo a gratidão, tudo que o cavalo me deu. Então, o que eu sei fazer é mexer com o cavalo. Tá ali. Então, o que eu vivo, aquele rancho, como você sabe, minha família vive ali. Minhas filhas hoje, você viu, eu estava ali falando com minha filha no almoço. Amanhã, quando o papai, vamos para onde? Vamos para a fazenda. Então, para mim, não tem alegria maior do que você ver uma criança dessa hoje criada na cidade, mas eu estou dando a oportunidade dela de viver um pouco do que eu vivi na minha infância, que foi dentro da fazenda, que foram os meus... Por que o Rancho Gratidão foi criado? Foi uma maneira de eu poder dar às minhas filhas um pouco do que eu tive na minha infância. Os melhores momentos da minha infância e da minha juventude foram na fazenda, com meus pais, com meus avós, com meus tios, com meus primos. São as boas lembranças que eu carrego da minha vida. Então, Deus me abençoou ainda de ter pai, de ter mãe, das minhas filhas ainda ter avô, avó, tios. Então, eu quero que elas vivam um pouco do que eu vivi, que são momentos íntimos. Você vive muito isso e você sabe que isso não tem preço. Isso aí tem valor que a gente vai levar para uma vida toda. E quanto ao desistir mesmo, são fases. E a maturidade também, a paternidade. Aí, 2022 veio 2021 veio o nascimento da Estela. Aquilo ali também me deu uma freada grande. Dá um gás, né? No momento, nascimento é ruim. Mas... No momento deu aquela freada, porque você sem querer sair, querendo viver ali todo jeito. Pandemia também que mexeu com a cabeça de muita gente. Aquele momento de pandemia ali. Mas enfim, ali foi pessoas como você e outros criadores me ajudaram bastante a... Eu não digo nem voltar por cima, porque graças a Deus, eu falo... Voltar para o centro. Você voltar realmente a ser dono do seu negócio. Graças a Deus, nunca as portas foram fechadas, nunca estive por baixo. Mas você hoje está podendo realmente estar tranquilo, está trabalhando com todos os parceiros, está bem. E o principal ponto é isso, Marquinhos. Hoje eu posso falar, hoje eu estou bem comigo mesmo. E se você não estiver bem com você, dificilmente você vai conseguir estar bem com os outros. Então,
como eu digo direto, sonhe, acredite, corra atrás, nada vence a força do trabalho e quis desistir, mas as pessoas que realmente estão nisso aí, se você realmente fraquejar, outra coisa que busque Deus, busque pessoas realmente que torcem pelo seu sucesso, saia de perto de pessoas negativas realmente, pessoas que só querem poder feito, não, busque realmente pessoas que querem realmente, que acreditam em você, porque o dinheiro é bom, adoro o dinheiro, pode ter certeza, preciso dele também para poder viver e dar a condição melhor possível às minhas pessoas. Mas quem faz com amor, como a gente faz, o reconhecimento também é muito importante. Não tem nem dúvida. Meu amigo, conversa boa, entramos em assuntos aqui que às vezes a gente não tinha ainda abordado dessa forma. Desejo a você todo o sucesso do mundo. Eu sei que viver o sonho dos outros não é fácil. E a profissão de vocês coloca muito nesse sentido aí, vocês ficam amarrados, às vezes, a uma decisão, a uma opinião, mas com certeza o sonho daquele que está junto ao cavalo, se tiver ali uma opinião correta, uma orientação correta, esse sonho vai ter uma chance de ser mais bonito do que se não fosse assim. Então, o papel de vocês é extremamente importante, né? E, bom, eu desejo que você tenha sempre alegria no dia a dia de uma profissão que lhe tira, muitas vezes, muitos dias de convívio familiar, né? E, bom, e que você curta essa sua profissão, que eu sei do esforço que é. Bom, meu amigo, obrigado pela oportunidade. Aqui a gente podia passar aqui 4, 5 horas que ia ter assunto sobrando. E para finalizar, Marquinhos, eu quero deixar uma mensagem realmente para quem está começando. Hoje, acho que é uma coisa que a gente recebe corriqueiramente. Gente querendo começar, quero ser assessor, como é que faz? O que é que eu vou fazer? Como é que... Não tem, na realidade, não tem um curso. Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula exata para isso. Mas alguma coisa, outra pessoa também que eu não falei, mas foi muito importante nessa trajetória lá atrás, o Leon. O Leon, a primeira vez que eu conversei com o Leon, foi um cara que incentivou, um cara que deu algumas diretrizes, seja honesto, seja isso aqui. Eu tenho um jeito um pouco mais comercial, mais agressivo na hora de vender, mas sempre buscando a transparência, sempre buscando a honestidade. Eu desafio uma pessoa no mercado nesses 10 anos de profissão. Júnior foi desonesto comigo, Júnior mentiu, Júnior prometeu algo e não entregou. Eu me preocupo muito. Eu sempre falo, é diferente uma pessoa chegar e lançar no seu telefone aleatoriamente. Agora, quando aquela pessoa, mesmo que você não conhece, ela chega e pergunta, e aí, o que é que você acha desse animal? Muda totalmente a conotação. Porque ela indiretamente, ela quer saber a sua opinião. E nesse momento você tem que realmente ser profissional, ser sincero e cuidar daquela pessoa. Então, para você que está começando, é aquilo seguinte, como o Rodrigo Loureiro me disse lá atrás. Põe um bumbum no carro, sente, rode, esteja presente nos lugares, se relacione, mas acima de tudo, seja honesto, seja transparente. Não deixe rastro negativo por onde você passa. A conta chega, A conta chega. E não é à toa que, graças a Deus, que nós estamos aqui no Aras Integral já há 6 anos. Outros Aras aí já tem 9, 8 anos, que aí praticamente desde quando a gente começou. Então, Deus tem nos abençoado com isso. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Com certeza nós deixamos de falar de pessoas importantes, né, nessa trajetória. Tempo curto. Mas o tempo foi curto. Mas no caso do Leão, nem vou falar, não, porque eu vou trazer ele aqui. Vamos trazer ele aqui. O Leão tem história. Tem que ser 3 horas. O podcast tem que ser 3 horas. Bom, um abraço, pessoal. Agradecer aí a quem acompanhou esse bate-papo. E, bom, eu acho que a mensagem principal foi passada. Fiquem com Deus.